base é Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. E diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Pois bem, estamos hoje no 5º domingo da aliança com Deus, e hoje falando sobre a aliança de Deus com Moisés. Mas a aliança de Deus com Moisés é também conhecida como aliança dos israelitas, porque Deus conversa com Moisés e Moisés transmite aos israelitas essa palavra, essa instrução. Para você que quer fazer uma leitura, um estudo mais aprofundado, mais detalhado desse assunto, eu te convido a ler, né? Mandei para você ontem já o arquivo, já deve até ter feito uma leitura, uma pesquisa, tal. Se não fez, faça. Êxodo 19 até o capítulo 24. Então, Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24 vai nortear essa conversa da aliança mosaica. Se você estivesse aqui no templo, você estaria com uma aliança preta. Como você não veio para o templo, porque não pode vir, é claro, né? Mas alguns passaram aqui durante o dia, fizeram a retirada da sua aliança, outros, né? Eu imagino que você fará assim, passará aqui no decorrer da semana. Nós estamos com o templo aberto o dia todo, a partir das 9 horas até as 17 horas, nós estamos aí com o templo aberto para te atender. Após isso, aqui ao lado, nós estamos sempre aqui ao lado. A intenção é te atender da melhor maneira. Então você venha, pega a sua aliança referente ao 5º dia da campanha, a aliança da cor preta. Se você ainda não retirou, tem algum livro ainda aí? A pastora Márcia está me ajudando hoje no diaconato. Tem pouco livro. Quanto livro tem aí? Apenas 5 livros, Então, se você não adquiriu o seu livro, venha, faz a reserva e adquire o seu livro, leva para casa, participa, se envolva. A nuvem está andando para que a resposta chegue na sua casa, chegue na sua família. Não fique de fora, não fique assistindo, não fique apenas e tão somente olhando. Se envolva, pratique a palavra, tá bom? Então temos aí alguns livros ainda, poucos livros, 5 livros apenas. Não vai chegar na sexta-feira, já acabou esses livros. Então reserve o seu da maneira mais rápida possível e venha, se possível ainda hoje, dá tempo de você vir. Retira a sua pulseira. Todos que compram o livro ganham a pulseira, tá bom? Leva a pulseira para casa e vamos embora. Então nós estamos aí essa semana, aliança preta na mão. Por que aliança preta, pastor? O preto na Bíblia, a cor preta na Bíblia vai trazer a ideia de pecado, doenças, trevas, morte, luto, humilhação. É a simbologia. Eu costumo falar, eu estou com a aliança na mão. Aliança não é a Márcia, minha esposa, mas aliança, quando eu ponho uma aliança na mão, eu estou dizendo, eu estou comprometido com a pastora Márcia, eu tenho um compromisso com ela, eu tenho uma aliança, é um símbolo importante. E ainda ontem eu conversava com um jovem e falava com esse jovem a respeito da importância dos símbolos na vida das pessoas e do cuidado que nós temos que ter com os símbolos que nós carregamos sobre a nossa vida. Às vezes, olha, é uma conversa séria, mas é uma conversa que às vezes alguém não acha ela tão
tão procedente assim. Às vezes a pessoa está com a vida toda travada, mas a roupa que ela veste, a camisa que ela veste, carrega uma imagem que pode de repente estar travando tudo. Às vezes é uma simbologia que está sendo usada sem ela saber. É muito comum. Eu não costumo ficar com essa conversa. Eu não costumo ficar doutrinando em cima disso, mas os símbolos da nova era, são tantos os símbolos que trazem uma dificuldade extrema sobre a vida da pessoa, porque ela está fazendo uso do símbolo, ela está concordando com algo, com a mensagem que aquele símbolo traz. Então é um cuidado que nós temos que tomar. Pois bem, deixemos os símbolos de lado, não abandonemos, sempre estejamos atentos a qual imagem, qual mensagem a minha roupa, a minha vida está passando. Nessa semana, a imagem, a simbologia da cor preta, ela traz para nós a lembrança, o entendimento de que na Bíblia momentos são relatados de pecado, de doença, de trevas, de morte, luto e humilhação, e entre outras questões, o esconderijo e a sombra das asas de Deus. Então veja bem, alguns textos que eu vou ler com você, e depois nós vamos entrar na conversa da aliança de Deus com Moisés. Jó 30:30 diz assim: minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Doença. Lamentações de Jeremias capítulo 4, verso 8 diz: mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas, sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, parecem agora madeira seca. Olha só, Jeremias 8:21 diz: estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito, e o pavor se apodera de mim. Jeremias 14:2 diz: Judá pranteia, suas cidades estão definhando, seus habitantes se lamentam, prostrados no chão, o grito de Jerusalém sobe. Efésios 5:11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Salmo 17:8 diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 18:11 diz: fez das trevas o seu esconderijo, das nuvens escuras, ou das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Salmo 97:2 diz: nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Glória a Deus. Veja, quanta questão aí de dor, de vergonha, de sofrimento foram listadas. Lógico que nós não fizemos um esboço com a intenção de esgotar a situação, é a proposta de trazer à luz alguma reflexão. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta vergonha, quanta humilhação nós temos e vemos registrado na Bíblia. Mas não é só na Bíblia que nós vemos isso tudo, nós vemos no dia a dia, tantos homens e tantas mulheres, tantas pessoas sofrendo, vivendo dias amargos, dias terríveis, dias de sofrimento profundo, dias de angústia, de agonia. Tem até uma música cantada pelo Diante do Trono: dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Verdadeiramente nós vemos casais sofrendo, humilhados, envergonhados, vemos pais sofrendo, mães sofrendo, profissionais sofrendo. Nós vemos
homens e mulheres, independente da idade, sofrendo, aliado a essa questão, a essa conversa, nós temos vivido dias de angústia, de tensão, dias de dor, quanta gente morrendo, infelizmente, quanta gente hospitalizada, e o negócio é sério. Nós não podemos pensar que não é sério, é sério. É sério, é muito sério. Tem gente morrendo, tem muita gente morrendo, tem muita gente hospitalizada, tem muita gente entubada. Infelizmente, quer dizer, toda essa questão que envolve a vida de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. Então nós entramos na conversa da aliança. O sofrimento ele é de agora apenas? Não, o sofrimento já vem desde lá de trás. A vergonha, a humilhação é de agora apenas? Não, já vem de lá de trás. A dor, a enfermidade é de agora apenas? Não, já vem de lá de trás. Agora, o que ocorre é Deus conversando com o Moisés, e Deus dizendo para o Moisés assim: olha, Moisés, é o seguinte, eu quero fazer uma aliança com você, uma aliança com esse povo, e eu quero guardar esse povo, eu quero proteger esse povo, eu quero honrar esse povo de um jeito que as pessoas que olharem para esse povo consigam vislumbrar, consigam visualizar, consigam entender que existe um Deus cuidando deles. Então a ideia de Deus era exatamente essa: marcar um povo através de uma aliança, marcar um povo para proteger e para promovê-lo. Deus está te chamando na noite de hoje para te proteger e para te promover. Deus está te chamando para te proteger e para te promover. Receba essa palavra aí na sua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja. Vamos fazer a releitura do verso 5, que diz assim: olha, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Veja, com Noé Deus falou: Noé, é o seguinte, eu vou mandar água, E se você e a sua família entrar na arca, se você construir a arca e entrar com a família na arca, você está salvo. O que Noé teve que fazer para ele ser salvo? Acreditar apenas. Ele trabalhou ali a arca, mas a salvação ela veio de Deus e veio gratuita para ele. Deus fez essa aliança de salvação com ele. A aliança, quando nós conversamos sobre a aliança de Noé, após o dilúvio, abaixa, desce da arca, ele diz: seja frutífero, se multiplique. Ele tinha a bênção para multiplicar, para crescer, para avançar. Com Abraão, nós conversamos do Abraão a semana passada. Abraão, conta as estrelas, se você pode contar. Abraão, tenho promessa de crescimento sobre você e sobre a sua família. Abraão. E aí Deus, ele fala com Abraão: olha, nós vamos fazer uma aliança de sangue, vai ficar mais fácil de você entender que eu vou cumprir a palavra na sua vida. O Abraão, ele faz o que? Ele cortou os animais. Mas na hora de aliançar ele estava dormindo, Deus passou, pronto. Qual foi a parte do Abraão? Ele cortou o animal e colocou o animal do jeito que tinha que ser colocado. Por quê? Porque na aliança que Deus estava fazendo com Abraão, na aliança que Deus fez com o Noé, na aliança que Deus fez com o Adão, nessas alianças que nós já vimos e nas outras tantas que ainda vamos ver, temos ainda outras 2 alianças para conversarmos, você vai identificar que é incondicional. É Deus liberando sobre o povo a bênção, a promessa, a vitória. O povo precisa crer, precisa receber. Existem alianças que Deus faz conosco que basta nós crermos para recebermos. A salvação é uma delas.
Deus tem uma aliança conosco. Se nós acreditarmos no sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos salva. O que nós temos que fazer? Nós temos que acreditar. É o que nós temos que fazer. Apenas e tão somente acreditar. Apenas e tão somente confiar. Receber, é pela graça que sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É receber, é acreditar e receber. Agora, aqui, a proteção e a promoção, ela é condicional. E aí que tem muita gente que dá trombada, tem muita gente que fica com a dificuldade no desenrolar da vida cristã. Porque pensa assim, não, a bênção de Deus está sobre a minha vida, vai dar tudo certo, e eu posso fazer e viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer e viver da forma que eu achar melhor, eu não preciso de ter um pastor para me dizer o que faço ou o que não faço, eu não preciso de ter uma ajuda espiritual para que a minha vida seja direcionada para a direita ou para a esquerda. É aí que tem muita gente tropeçando, e é aí que você vê muitos e muitos crentes, já de longa data, patinando sem sair do lugar, enquanto outros acabam chegando e em pouco tempo têm a sua vida destacada por Deus, tem a sua vida diferenciada entre os demais. Deus está chamando eu e você na noite de hoje para uma aliança condicionada, assim como Ele conversou com Moisés, Ele está conversando conosco. Qual é a condição? A obediência. A obediência. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. A palavra obediência, o verbo obedecer, não é um verbo que faz sucesso nos dias de hoje. É muito difícil a pessoa se identificar com esse verbo. É muito difícil a pessoa se sujeitar a esse verbo. É um verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz assim as Sagradas Escrituras. É um verbo, veja, o verbo obedecer, a condição para uma vida protegida e de promoção, de crescimento, está condicionada à obediência. É interessante que você vê muitas e muitas pessoas que não conseguem obedecer a nada e ninguém. Tem muito filho que não consegue obedecer o pai, não consegue obedecer a mãe. Tem muito marido que não consegue obedecer o voto que ele fez para a esposa no altar. Ou mesmo que não tenha feito voto no altar, amaziou, juntou. A partir do momento que amazia, que junta e está fazendo uma aliança com a pessoa, está aliançado, tem que honrar o voto. Tem muita esposa que não consegue honrar o voto que faz, que não consegue obedecer às palavras que são liberadas através do voto. Tem muita pessoa que tem dificuldade para obedecer o patrão. O patrão fala uma coisa, ele não consegue obedecer o patrão. O encarregado, o supervisor, o superior fala, ele não consegue obedecer. Não consegue, é difícil, é uma dificuldade tremenda obedecer. O interessante é que na aliança que Deus faz, Ele condiciona, se obedecer, está aqui, é Êxodo 19:5, se obedecerem fielmente. Quantas pessoas têm dificuldade para obedecer uma instrução, uma orientação dada pelo pastor? Não é legislar em casa própria, mas o pastor não é uma figura decorativa no altar de um templo evangélico. O pastor é a pessoa que Deus usa para ajudar uma pessoa a chegar na vitória, a chegar nos seus objetivos. O pastor é a pessoa usada por Deus para direcionar. Quantas pessoas não conseguem obedecer a voz do pastor, a palavra que sai do altar? Pastor é ser humano que nem eu, não obedeço. Graças a Deus que o pastor é um ser humano. A pessoa não consegue nem obedecer a um ser humano. Imagine se viesse um ET, um marciano querer cuidar da vida da pessoa. Será que ela ia se sujeitar a alguém sobrenatural falando com ela?
Então, a ideia é a obediência. A ideia é a obediência. Quantas pessoas que não conseguem? Aí Deus ele fala assim, olha, é o seguinte, essa aliança ela é condicionada à obediência. Se o povo obedecer e guardar a aliança. Eu falava de manhã sobre guardar a aliança, é verdadeiramente você cuidar de algo que foi entregue a você. Se alguém colocar na sua mão qualquer coisa que seja e disser, cuida disso para mim, por favor, você vai cuidar. Se vier qualquer indivíduo tentar bagunçar, quebrar, roubar e assim por diante, você vai dizer, não, está dado para que eu guarde, que eu cuide. A palavra de Deus está sendo dada a você. Você não está pagando pela palavra, você não está comprando a palavra. Deus está dando a palavra para você nesses dias e dizendo a você: eu quero te promover, eu quero te proteger, eu quero te honrar. Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam em você o meu poder. Eu quero que as pessoas olhem para o seu casamento e vejam no seu casamento a minha bondade. Eu quero que as pessoas olhem para você lá na empresa onde você trabalha e reconheçam que eu estou cuidando de você ali naquela empresa. Eu quero que os seus vizinhos olhem para você e verdadeiramente vejam como eu estou protegendo sua casa, sua família. Essa semana, infelizmente, veio a falecer o irmão Lázaro. Aliás, para nós finalizarmos hoje, ou se tiver como nós cantarmos a música em homenagem ao Lázaro, que tanta gente foi abençoada através do testemunho dele, pode ser, Celcinho? Nós cantamos no final, aí a Gleice, o pastor Joe já se organizam aí, em homenagem. Sabe, ainda hoje eu estava vendo um vídeo que ele dizia assim, que quando ele passava, os pais dele passavam, pessoas diziam, lá vai a mãe de um drogado, lá vai o pai de um cheirador de cocaína. Depois ele passa pelo processo da conversão, e tendo ele passado pelo processo da conversão, aí é diferente, quando a mãe e o pai passam, lá vai a mãe do Lázaro, do irmão Lázaro, lá vai o pai do irmão Lázaro, sabe? A partir do momento em que a pessoa se sujeitou, obedeceu e guardou a aliança, a história começa a ser mudada. Então, o primeiro ponto da nossa conversa fala da obediência, e aí, após a obediência, vem a distinção, a você ser distinguido entre os demais. Após você entender a importância de obedecer. Se você tem dificuldade com a obediência, você vai orar a Deus e vai dizer, Deus, me ajuda a obedecer. Tem uma canção que fala disso. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho e obedecer. Conhece, Celcinho? Conhece? Você conhece, pastor Joe? Não? Conhece? Não também, Gleiciane? Meu Deus, vocês não conhecem música não, é? Vocês são músicos Nutella. Brincadeira, calma, não precisa chorar. É brincadeira. Essa música ela é bem antiga. Você não conhece, Danilão? Nem você, Danilão? É uma música bem antiga que fala, e obedecer... e obedecer. É linda, eu vou achar essa música e vou mandar para vocês, a título apenas de vocês conhecerem a música, tá bom? É a obediência. Quando nós entendemos a importância da obediência, Deus começa a nos distinguir. Aquilo que para muitos começa a ficar difícil de acontecer, para você começa a acontecer com naturalidade. Quero deixar essa palavra sobre a sua vida.
Aliás, ontem nós falamos disso na oração dos 120 dias. O processo de aceleração. Quero deixar sobre você essa palavra. Deus vai começar a acelerar na sua vida as respostas, os milagres. Em nome de Jesus, aquilo que era para acontecer daqui 10 anos, vai acontecer em até 3 anos. Acredite, receba essa palavra. Aquilo que era para acontecer em 3 anos, antes de acabar esse ano de 2021, estará concretizado. Comece a acreditar na distinção que Deus faz. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Deus chama Moisés para a conversa e diz: Moisés, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Aí vem a condição, obedecer e guardar. Aí vem a sequência do texto, Deus dizendo, verso de número 6, diz assim, o verso 5, final do verso 5, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Aí o verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha que palavra linda, um reino de sacerdotes. O sacerdote, nós já aprendemos na escola bíblica, que o sacerdote era quem falava com Deus em relação ao povo. Então o sacerdote ia até Deus. Não era o povo que ia diante de Deus, era o sacerdote. Deus está dizendo para você assim: você será conhecido nos céus. A sua voz terá impacto nos céus. Quando você orar, vai acontecer. É interessante que tem pessoas que não conseguem acreditar na própria oração. Ontem mesmo nós falamos disso. Nós conversamos sobre isso no livro também. Por isso eu falo, olha, o livro tem muita coisa jóia. Muita coisa jóia. Se você não tem, adquira o livro, porque é um material que vai acrescentar na sua vida. Ainda ontem nós lendo o livro, no livro falava de uma pessoa que indagou a outra: se o seu Deus é tão poderoso assim, faz tanto tempo que não chove por aqui e nós precisamos tanto de chuva. Se o seu Deus ele é tão poderoso, então ora para chover, e se chover eu vou começar a acreditar no seu Deus. O ajudante do rapaz disse assim, o assistente, diz o texto, o assistente disse assim: é melhor você deixar para orar um pouco mais para frente, porque se você orar agora, nós não temos guarda-chuva. Ele tinha certeza que a chuva viria, ele acreditava na palavra que saía da boca daquele seu amigo. É importante nós termos essa convicção. Se você disser para o seu filho: filho, vai acontecer assim, e eu vou orar por você e declarar a vitória na sua casa, o seu filho precisa saber, meu irmão, que a sua oração ela será ouvida, porque você está sendo marcado para ser um sacerdote diante de Deus. Se você orar, a sua esposa, ela precisa acreditar, e ela precisa olhar e dizer: se ele está orando, vai acontecer. Irmã, quando você disser: olha, eu vou orar e vai acontecer assim, assado, cozido ou frito, você vai orar e quem tiver à sua volta vai dizer: se prepara, porque quando ela ora, acontece. Deus está dizendo, Ele está fazendo uma aliança e dizendo: ei, Deus está dizendo: aquele que obedecer e guardar a aliança, terá voz ativa nos céus, vai orar e vai acontecer. Aleluia, graças a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos encaminhando o final da nossa conversa. Veja bem, só para recapitularmos até aqui, aliança de Deus com Moisés. A aliança de Deus com Moisés diz assim: eu quero distinguir um povo entre os demais povos. Eu quero honrar um povo entre os demais povos. Porque eu quero que as pessoas vejam em vocês o meu agir. E elas passem a acreditar também que eu sou.
Essa é a aliança. Qual é a condição? Obedecer a palavra, fazer o que Deus orienta que seja feito. Veja, esse povo seria honrado, seria protegido, seria abençoado, mas Deus não aboliu o sacerdócio no tempo de Moisés. Por quê? Porque o sacerdócio, ele figurava a vinda de Jesus. O sacerdócio anunciava que viria Jesus, morreria na cruz, e através da sua morte na cruz, traria o perdão dos pecados para toda a humanidade. Pois se não é o pecado que traz doença, morte, luto, humilhação e assim por diante. Então ali Deus estava dizendo, com essa aliança, existe um conjunto, e você vai fazer a leitura, vai ver que estão ali os 10 mandamentos. Existe um conjunto de leis, que se vocês observarem, se vocês obedecerem, a vida de vocês será uma vida muito boa, a ponto de dar inveja a quem estiver à sua volta. Mas salvação, perdão de pecados, é através do sacrifício. Continua fazendo o sacrifício, continua apresentando o sangue de animal, continua apresentando a Deus o seu sacrifício, porque vai chegar Jesus, e Jesus será o sacrifício vicário, o sacrifício que vai resolver tudo, o sumo sacerdote. Então a lei de Moisés não anula a vinda do Messias, pelo contrário, ela anuncia a vinda do Messias para trazer salvação à humanidade. Na lei de Moisés nós temos uma aliança, conhecida como a antiga aliança. Em Jesus, a nova aliança. A nova aliança, olha, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele, o véu, é removido. Somente em Cristo que nós passamos a viver uma nova vida. Em Cristo é a nova aliança. Veja, Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, aquele que vai viver esperando a salvação na letra, terá morte, mas aquele que vai viver esperando e acreditando na salvação através do Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo, terá vida. A letra mata. Não está dizendo que nós não temos que ler, que estudar, que aprender, mas nós não podemos viver sem o convencimento do Espírito. Conhecereis a verdade. Como que eu vou saber se é a verdade? Eu serei convencido que Jesus é a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que convence? O Espírito. A letra mata. Se a pessoa viver apenas pela letra e não entender que o Espírito traz vida. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana que nós tivemos há poucos dias, Jesus conversa com aquela mulher e diz assim: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, com a sensibilidade dada através do Espírito para acreditar. Acreditar em quê, pastor? Em primeiro lugar,
a primeira parte da nossa conversa, que se obedecer à palavra, se obedecer à Bíblia, se guardar a aliança, vai ser honrado, vai ser protegido, vai ser promovido, vai ser destacado entre os demais. Ah, mas tem pessoa que não quer saber de nada com nada. Deixa quem não quer saber de nada com nada para lá. Agarra você a oportunidade que Deus está te dando. Obedeça a palavra e pratique a palavra. Segundo lugar, ouvir a voz do Espírito para entender e acreditar. Jesus está voltando e Ele é o sacrifício enviado por Deus para que todos nós sejamos salvos. Nós temos a oportunidade de recebermos essa promessa sobre a nossa vida. Vamos acreditar através da ação do Espírito Santo. Jeremias 31, 31 até o 34 diz assim, Jeremias capítulo 31, verso 31 até o verso 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Olha só que texto lindo. Escreverei nos seus corações. A palavra de Deus está guardada dentro do nosso coração. Ele está escrevendo na vida de cada um de nós. E nós estamos sendo marcados por Ele para andarmos em vitória e desfrutarmos da salvação em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você se lembre, que você faça essa reflexão daquilo que nós falamos da aliança na cor preta, que traz a ideia, o pensamento da vergonha, da dor, da humilhação, do pecado, da enfermidade, assim por diante. Mas em Jesus há uma nova aliança, aliança essa que nos dá a vitória em cima e acima de todas essas questões aí. Então quero orar com você agora e selar, sacramentar essa aliança, a aliança de Deus com Moisés, com os israelitas, a aliança de Deus para todos nós na noite de hoje. Guarda essa palavra. Deus quer te proteger e Deus quer te promover. Pastor, como isso vai acontecer? Vai acontecer através da sua postura em relação à palavra, obediência à palavra e guardar a aliança, observar a aliança, fazer um esforço dos mais necessários possíveis, mas você vai se mostrar fiel a Deus e à palavra de Deus, e Ele vai te surpreender. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu declaro, Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, a vitória, a proteção, a promoção. Deus, é tão difícil, nos dias de hoje não é fácil dizer a alguém obedeça. Não é fácil dizer obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe, obedeça a seu marido, obedeça a sua esposa, obedeça a seu patrão, obedeça o seu pastor, obedeça o seu líder, obedeça. Não é fácil, tem gente que tem uma dificuldade tão grande em obedecer, e parece que o verbo obedecer, na verdade, é um verbo que traz um peso sobre a vida da pessoa, esse peso trazendo a marca da vergonha, da humilhação, quando na verdade não é vergonha, não é humilhante nos prostrarmos diante do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas. No Senhor nós podemos todas as coisas. Então eu oro para que meu irmão e minha irmã que ouve essa palavra
eles fortaleçam em nome de Jesus a vida deles. E eles possam declarar: a minha vida é do Mestre, o meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção.